Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do Grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? Isso aí, pessoal, estamos aqui em mais um Games em Aula e hoje vamos aprender um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos com o Barnabás. Saudações, colega, e boas-vindas à Olímpia, lar dos Jogos Olímpicos. Nossos pés estão sobre a seção principal de Olímpia, onde os Jogos Olímpicos eram realizados. Durante o festival, os atletas competiam uns com os outros por prestígio e glória, para ganharem honra para si e suas cidades. Aproveite a visita, colega. Eu voltarei aqui quando você terminar, para ver se você prestou atenção. O primeiro dia do Festival Olímpico começava com uma cerimônia de juramento para os atletas, treinadores e juízes participantes. A cerimônia era realizada diante do altar de Zeus Horkius, ou Zeus do Juramento. Atletas juravam respeitar as regras olímpicas, enquanto juízes prometiam ser justos e imparciais. Depois a competição começava, primeiro com uma disputa entre os arautos e os trompetistas para decidir quem teria o privilégio de anunciar os jogos. As competições atléticas do primeiro dia consistiam de eventos de luta, corrida e boxe para os atletas mais jovens de 12 a 18 anos. Nossa, já tinha boxe aos 12 anos. E eles eram competitivos pra caramba, né? Até pra anunciar os jogos tinha competição. O segundo dia começava com uma grande procissão até o hipódromo para celebrar o início dos populares eventos equestres. O mais esperado e espetacular deles era a quadriga, uma corrida de carroças de 4 cavalos. As corridas de cavalos eram únicas porque o vencedor não era só o melhor jockey, mas também o dono do cavalo ou carroça mais rápida. A princesa espartana Cinisca certa vez se aproveitou desse detalhe para burlar a regra que dizia que mulheres não podiam concorrer e ganhou 2 vitórias olímpicas no processo. Essa mesma regra dava margem para resultados estranhos. Em 416 a.C., o estadista Alcibíades disputou com 7 carroças na mesma corrida, ganhando o primeiro, segundo e quarto lugar. Após as competições equestres, os 40 mil espectadores migravam para o estádio para assistir os eventos do pentatlo. Quando os eventos do dia acabavam, ritos fúnebres eram realizados para o herói Pélope, o mítico fundador dos Jogos Olímpicos. A noite acabava com um banquete comemorativo e um grande desfile honrando os vencedores do dia. Ah, se você não viu quem é Pélope, assiste o vídeo anterior. Você vai conhecer a história do Pélope. A vitória nos Jogos Olímpicos era uma das maiores honras que um mortal podia alcançar, e havia várias maneiras para se imortalizar essa honra. Alguns atletas encomendavam estátuas, enquanto outros procuravam poetas para escrever odes às suas vitórias. A tradição oral era muito importante para os gregos. As odes, chamadas de epinícios, tinham como autores os melhores poetas conhecidos como Píndaro, Simonides e Baquílides. Era normal que fossem declamados em banquetes e celebrações na presença do atleta triunfante ou quando ele partia de Olímpia. Claro, né? Não basta ganhar, tem que postar no Insta. Fazer textão no Face. Conquistar o amor da vida ostentando seu prêmio. Olha o ginásio.
O pentátulo acontecia no estádio durante o segundo dia. Como o nome sugere, era composto de 5 eventos: lançamento de disco, lançamento de dardos, salto, corrida e luta. Existem várias diferenças entre as versões antigas desses eventos e suas modalidades contemporâneas. Por exemplo, os saltadores em distância da antiguidade carregavam pesos em suas mãos para ganhar impulso, já que eles não corriam antes do salto. Além disso, se um atleta vencesse os 3 primeiros eventos, ele era imediatamente declarado vencedor, em vez de ser julgado pelo seu desempenho geral nos 5 eventos. Eventos de corrida ocorriam como hoje, com a notável exceção de que todos os atletas ficavam nus. Quanto à luta, os competidores não eram divididos em categorias de peso como são hoje, mas por idade. Vencia o primeiro que arremessasse o oponente ao chão 3 vezes. Imagina um monte de peladão correndo. Claro, eles tinham uma relação com o corpo completamente diferente da nossa. O terceiro dia começava com o evento mais importante do festival. Uma procissão de Elano de Kai, embaixadores, competidores e animais caminhavam até o grande altar em frente ao templo de Zeus. Os animais então eram oferecidos em um sacrifício oficial do festival. A tarde do terceiro dia era dedicada a eventos de corrida a pé. A corrida era o evento mais antigo dos Jogos e, na verdade, foi o único evento das primeiras Olimpíadas. A corrida principal era chamada de Stadion, que tinha aproximadamente 180 metros. Ao vencedor era concedida a honra de emprestar o seu nome ao período de 4 anos entre os Jogos. Esse período era conhecido como a Olimpíada. Por exemplo, os 4 anos que seguiram os primeiros Jogos de 776 a.C. ficaram conhecidos como a Olimpíada de Corebo de Élida, o primeiro campeão olímpico. Após o fim das competições, um banquete público era realizado no Pritaneu para celebrar os vitoriosos do dia. Então a Olimpíada tem muita história. O foco do quarto dia era o combate. As partidas de luta ocorriam pela manhã, seguidas pelo boxe e pelo pancrácio. O pancrácio era um misto livre entre a luta de agarramento e o boxe. Quase tudo era permitido, exceto morder, enfiar dedos nos olhos e na boca e atacar a região genital. O evento era bastante popular e ele era visto como a expressão definitiva de força e técnica. Mais para o fim da tarde, havia um evento de corrida único chamado de Oplitódromo, ou Corrida Armada. Neste evento, os competidores vestiam um elmo e seguravam um escudo para imitar uma corrida em batalha. Oh, começo do UFC aqui também, vale tudo. Só não vale morder, enfiar o dedo no olho, na boca e chutes nos Países Baixos. Os Elanodikai, ou juízes dos gregos, eram não só juízes, mas também organizadores dos jogos. Eles eram de Élida, a cidade encarregada do santuário de Olímpia, e novos juízes eram eleitos a cada Olimpíada. Eles tinham várias responsabilidades. Antes dos jogos começarem, eles decidiam quais atletas teriam permissão para competir e supervisionavam o treinamento. Eles ainda realizavam sorteios para compor as rodadas. Durante os jogos em si, eles decidiam os vencedores e fiscalizavam violações das regras. Nessa última tarefa, eles eram auxiliados por árbitros com chicotes e varas que ficavam perto dos atletas e puniam os que eram pegos trapaceando. É o antidoping. Imagina. Hoje em dia você pega no doping e toma uma chicotada. A vitória em Olímpia era uma das honras mais prestigiosas em toda a Grécia. Os vencedores não seriam apenas glorificados em sua cidade natal, seus nomes seriam conhecidos em toda a Grécia. A tentação da glória levava alguns atletas a quebrar o juramento a Zeus e trapacear. Isso poderia ser perigoso, já que havia muitas punições possíveis para quem fosse pego. Eles podiam ser desclassificados e multados. Ou, se eles fossem pegos trapaceando durante a partida, poderiam ser açoitados pelos árbitros. O que mais intimidava os trapaceiros, porém, era a vergonha. No sopé do Monte Crônio e a caminho do estádio, havia um grupo de estátuas de bronze chamado de Zanes, o plural de Zeus. Nessas estátuas estavam gravados os nomes dos atletas trapaceiros, como eles trapacearam e a multa que foi imposta a eles. Os Zanes, que eram pagos pelas multas dos trapaceiros, eram posicionados para serem bem visíveis.
Indivíduos ou até cidades inteiras poderiam ser acusados de trapacear. Rapaz, seus alunos conhecem o hack. Hoje em dia, nos jogos de videogame, quem trapaceia é hacker. O centro administrativo do culto de Olímpia e dos Jogos Olímpicos se localizava no Pritaneu. O prédio abrigava os sacerdotes do santuário, além dos oficiais dos jogos. Também era o palco do grande banquete realizado ao fim do terceiro dia para honrar os vencedores. E tinha uma função sagrada. Era na sua câmara central que ficava o fogo de Hestia, uma chama sagrada que queimava dia e noite. O fogo era usado para acender os outros altares do santuário. Esta prática pode ter inspirado parcialmente a tradição moderna de carregar a tocha olímpica. De novo! Espero que tenha aproveitado. Com seus eventos espetaculares e banquetes fartos, os Jogos Olímpicos levavam prazer aos 5 sentidos. Acredito que até Zeus ficava entretido com as festividades. Agora, tem algo mais que você gostaria de fazer? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Games em Aula. Espero que vocês tenham gostado. E não percam o próximo episódio.